Graça e paz, irmãos, tudo bem? Graça Como e vocês paz. estão? Estamos aqui mais uma vez para dar graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Mais um vídeo. Vocês não sabem como que é nos bastidores, é desafiador pra gente, mas a gente tá aqui cumprindo a missão das 7 igrejas, né? Hoje nós vamos falar da igreja de Tiatira. E Deus trouxe uma revelação para Lara e vocês prestem bastante atenção que o Senhor vai falar com vocês. Esses vídeos super propícios ao tempo que nós estamos vivendo, né, irmãos? Nós estamos vivendo os últimos dias, né? Se você for ler a carta de Isaías, Jeremias, Ezequiel, você vai ver muitas coisas proféticas acontecendo, como por exemplo o mar vermelho, que é salgado, fica doce, e do deserto sair rios de águas vivas, de águas que dão vida, por isso que fala águas vivas. Tem peixes lá, bolanes sendo formados no deserto, então tudo isso é profecia sendo cumprida. E o Apocalipse, ele é só mais um livro que revela toda a Bíblia, né? É o cumprimento da palavra, se chama revelação, por isso Apocalipse. Nós vamos hoje, em nome de Jesus, entregar mais um vídeo para o Senhor e que vocês sejam impactados por Ele, porque nós não fazemos nada a não ser transmitir a palavra. Quem dá o crescimento é Ele. Nós lançamos só a semente, irmãos, nós não estamos fazendo nada além disso do que lançar as sementes. E se você for uma terra fértil, com certeza essa semente vai germinar, vai florescer e dar frutos. E você pode ser o ponto de justiça da tua casa, que diz na palavra: creres tu, será salvo tu e tua casa. Que Deus abençoe, que o Senhor nos dê graça, Pai. Que o Senhor fale aos corações, que o teu Espírito direcione a Lara em nome de Jesus. Eu estarei aqui intercedendo e ouvindo também, aprendendo da palavra do Senhor. Vamos louvar. Este é o som da tua noiva. Este é o som da tua igreja. A
Amém. Irmãos queridos, nós estamos aqui só pela graça e pelo poder de Deus e por amor a Jesus. Ele falou para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, sim. Pedro, tu me amas? Pedro disse sim. Pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu o sabes. E aí Jesus terminou a frase dizendo: apacenta minhas ovelhas. Apacentar as ovelhas de Cristo significa amar a Jesus. E é por isso que nós estamos aqui, não como superiores a ninguém, mas como somente canais desobstruídos para a glória de Deus. Canais desobstruídos para a glória de Deus e para compartilhar todo o amor e toda a graça que Jesus tem nos dado, tem compartilhado conosco, e através de nós sermos ponto da justiça de Deus na terra, para que você também alcance esta graça, receba esta graça, porque a graça de Deus é só você levantar a mão e tocar, acessar ela de fato, tomar posse e andar em novidade de vida. E a palavra de hoje é sobre a 4ª igreja, que está descrita em Apocalipse 2. Abram as suas Bíblias em Apocalipse 2, versículo 18. E eu vou ler todo o texto e falar aquilo que o Senhor tem falado conosco, a vocês. Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Mas ele tem algo contra essa igreja. Tenho, porém, contra ti, que toleras que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse ela, todavia não quer arrepender-se. De sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai querido,
Eu oro, Pai, para que a Tua palavra seja como espada afiada de 2 gumes e que todo aquele que ouvir essa palavra agora receba essa espada, que essa espada penetre e divida entre a alma e o espírito, Senhor, e que essa palavra possa ferir esse coração, Senhor Jesus, e que essa palavra venha frutificar, venha trazer arrependimento das obras mortas, para que o Senhor vivifique dentro dessa pessoa que está agora me ouvindo ou me vendo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, aqui Jesus começa nas igrejas. A gente percebe que nessas igrejas em Apocalipse, eu já falei num vídeo anterior, Jesus vem glorificado, ele já vem vencedor, se mostrando a João na ilha de Patmos, quando tem toda essa visão das igrejas e recebe toda a revelação de Apocalipse. Hoje eu estava comentando com a Karina a respeito disso, que o Apocalipse, muitas pessoas têm medo de ler até, de pesquisar, de saber, de ouvir uma pregação, de ouvir sobre a revelação dos finais dos tempos e a glória que será revelada após a vinda de Jesus e a nossa futura morada para quem recebe e toma posse da salvação diariamente. E eu estava falando para ela que é interessante que o livro de Apocalipse, ele é algo para ser recebido com alegria para quem é salvo em Jesus. Porque aqui está todo um manual de como vai ser e nós, os salvos, não estaremos aqui para ver, para passar por todas essas situações, mas que Deus, ainda com a sua infinita misericórdia, deixa aqui um aviso a todos aqueles que ficarem ou permanecerem depois. E aqui Jesus vem falando sobre como ele conhece, como ele sonda o íntimo do nosso coração, como ele sonda os nossos pensamentos. São coisas que nós não revelamos por palavras e nem Satanás tem o poder de ver ou de ouvir, mas Deus, em sua onisciência, ele ouve e ele vê a intenção do nosso coração. E ele diz para a igreja, para o anjo da igreja em Tiatira, ele fala: eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço. Ele começa ali falando das coisas boas que aquela igreja faz, das suas obras que estão vivas e que são mediante a palavra dele, a sua perseverança e as suas obras maiores que as primeiras. Mas algo essa igreja tem, e este algo é muito, muito grave, e que permanece nos dias de hoje, claramente, para quem tem discernimento espiritual e até mesmo para aqueles que não estão até dentro da igreja, não tem tanto discernimento espiritual, mas que veem claramente uma ação que não condiz com a palavra de Deus. Nós estamos vendo que nos últimos dias as coisas estão bem claras e a pessoa às vezes não precisa nem ser conhecedora a fundo da palavra de Deus para entender que isso faz parte do fim e que Jesus está voltando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Jesus ele vem falando sobre essa questão que a igreja de Tiatira tolera, que é sobre a mulher Jezabel. Lá no versículo 20, ele diz que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ela seduz os meus servos. Jesus diz: seduz os meus servos a praticarem a prostituição
e a comerem as coisas sagradas. Nós sabemos que aqui, como Jesus vem glorificado, ele já está, ele é o nosso noivo e ele está pronto para buscar a sua noiva. Buscar a sua noiva. E estamos nos ajustes finais dessa noiva. É como se a noiva estivesse colocando o véu, vestindo o seu sapatinho, colocando as suas joias, os seus enfeites, os últimos ajustes até que esse casamento aconteça, as bodas de Cristo aconteçam. E ele fala que para a limpeza dessa noiva, mas essa igreja ainda está tolerando Jezabel. Nós sabemos, queridos, que temos aprendido que Jezabel não significa foi uma mulher lá do passado, ou significa em si uma mulher, mas ele significa em si um principado que tem atuado nas regiões celestiais, influenciando o povo de Deus, incitando o povo de Deus a romper com a aliança santa e sagrada, a se sujar, a adulterar, a se prostituir. Adultério é traição, é trocar o seu noivo por outro. E vemos claramente que o povo de Deus tem feito isso, manchado a palavra, trazido prostituição nesse sentido. Então, Jezabel é uma influência maligna das trevas que traz o adultério espiritual e a rebelião contra tudo que se diz de Deus. E em 1 Samuel 15, 23 fala que a rebelião é como pecado de feitiçaria. E esse pecado de feitiçaria, irmãos, nós sabemos que tudo isso, todas essas obras, assim como as nossas boas obras, elas sobem, tudo que nós fazemos em adoração ao Pai, sobe como um cheiro agradável às suas narinas, assim o pecado fede. Você sabia? E essa arrogância, esse adultério, essa rebelião, ela tem chegado até as narinas de Deus como um mau cheiro terrível, podre. E Jezabel, ela sempre procura encontrar brechas em pessoas que não estão assumindo seus papéis de fato. Eu vou dar um exemplo aqui como um sacerdote, um profeta, o sacerdote do seu lar, homens não posicionados. Jezabel encontrou o rei Acabe. Rei Acabe era um rei de Israel, porém ele se encantou com a sensualidade de Jezabel. A Bíblia vai falar lá no livro de Reis que Jezabel, ela se maquiava, se pintava, seduzia os homens até a morte. E é isso que acontece. O pecado nos seduz até a morte. Primeiro a cobiça do nosso coração, a inclinação da carne, a falta de domínio próprio, a falta de ouvir o Espírito de Deus. Vem a cobiça e da cobiça nós cometemos o pecado. E o pecado é aquela carne podre onde atrai as moscas. E essas moscas, quero deixar claro que é espíritos imundos que entram a partir do momento que você abre a porta. Então, quando uma pessoa não está dentro do propósito de Deus, ela está fora, não está posicionada, e essa influência maligna, queridos, ela não só atua em homens, mas também influencia mulheres, porque é uma potestade do ar
que está aí. Jezabel, ela é filha de Etbaal. Eu estava pesquisando sobre isso. E Etbaal, esse nome, né, significa com Baal. Ou seja, eles eram mancomunados com Baal, filhos de Baal, filhos das trevas. E aqui eu quero ler, abra sua Bíblia, em 1 Reis 16. 1 Reis 16, versículo 29 ao 31. 1 Reis 16 diz assim: No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que precederam. Ele não apenas achou que tinha importância cometer pecados de Jeroboão, filho de Nebate, como também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo até o 31. Então aqui você vê um pedacinho da história desse rei Acabe que fez, infelizmente, aliança com esses filhos de Baal, com esses filhos das trevas, filhos de Satanás. E por causa dessa aliança, eles foram influenciados a pecar, a se prostituir. No verso 21, Jesus fala para essa pessoa, para esse espírito, essa influência maligna, essas pessoas que estão sobre influências malignas, sobre a influência maligna de Jezabel. Ele diz: dei-lhe tempo para se arrepender, para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que eu a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Jesus, ele põe esse tempo de arrependimento. Queridos, o tempo de arrependimento é um tempo onde para nós é ofertada a graça de Deus. E todo aquele que não recebe a graça, ele está rejeitando. Esses filhos da prostituição rejeitaram a graça de Deus, porque ainda Jesus falou: dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas não querem se arrepender. E quando uma pessoa não quer se arrepender, Deus entrega ela a tudo aquilo que o coração está cobiçando, está desejando, para que vá até o fim e que seja entregue à morte. Isso tudo que é falado aqui, queridos, não é para te assustar, é para que você veja que Jesus morreu, passou o que passou por mim e por você. Recebemos a graça é algo imerecido e nós recebemos. E ele ainda, depois de tudo isso, dá-nos tempo para o tempo do arrependimento, o batismo do arrependimento vir aos nossos corações e que nós possamos trazer à luz tudo isso, confessar, se arrepender e abandonar essas práticas. Mas muitas vezes o nosso coração está amarrado ao pecado e a gente rejeita a graça, a limpeza, a luz, a pureza, a santidade. O espírito de Jezabel,
queridos, ele tem atuado hoje nas igrejas, através do show de emoções. É um estrelismo que vem sobre a igreja, sabe? Você parece que não está num culto, parece que você está em um show. Parece que você está em um show. Eu já fui em igrejas onde o palco era cheio de luzes, o palco tinha um foco e por algum momento eu me senti numa casa de show, numa boate qualquer. Também no momento da adoração, não tem adoração. Não tem adoração. A presença do Espírito Santo não está no estrelismo dessa igreja. Não está. Você está, eu estou te avisando, atenção, você está em um culto de emoções, onde você começa a ouvir uma canção que não fala de Jesus, mas fala sobre você. Não dá glória a Jesus, mas está motivando você. E o Evangelho de Cristo, ele fala o seguinte: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é bem diferente do que um show de estrelismo. Negar a si mesmo é você tomar o seu fardo, é renegar a si. É falar, olha, Senhor, eu queria isso, mas o Senhor está me enviando para outra direção e eu vou seguir aquilo que o Senhor quer. Então, o espírito de Jezabel tem pairado sobre as igrejas e tem feito festa. Tem tirado o cristocentrismo, que é o Cristo como centro de todas as coisas, e adultera a palavra, o louvor. Não há mais santidade, não há mais amor. É somente um show. Uma casa onde você entra vazia e sai duplamente vazia, porque a glória de Deus não está lá. É um espírito de manipulação das suas emoções. É um espírito que ele pega a palavra de Deus e na metade da frase, que é a verdade que liberta, da metade em diante, ele coloca uma frase motivacional, uma frase de coach, uma frase de filosofia mundana. E a palavra de Deus não é filosofia mundana. Ela é pura, ela é viva, ela é real. Ela está no tempo kairos, ou seja, ela está em todo o tempo. Porque a palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, ele é o Verbo. E o Verbo sempre é. Porque ele diz, eu sou. Abram a palavra de Deus em Mateus 15. Mateus 15, versículo 8. Mateus 15, versículo 8. A palavra do Senhor diz para este povo que está sob influência de Jezabel. Ele diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, é uma influência que traz muita aparência, aparência de piedade, aparência de palavra, aparência de adoração, aparência de espírito de profecia, mas é exatamente aí que o espírito, a influência de Jezabel, ela atinge. Ela quer atingir o ministério profético da igreja. E toda a palavra de Deus, ela é profética. Porque, como eu acabei de falar, ela está
falada no tempo kairos de Deus. E este tempo é todo o tempo. Porque quando você abre a palavra do Senhor e lê esta palavra e toma posse dela, aplica ela na sua vida, pratica ela, vive ela, ela é na sua vida. Então ela é uma profecia e ela está em todo o tempo. Não importa o tempo que você faça isso. Apocalipse 2:23, dando sequência ao texto que nós estamos lendo sobre Tiatira, diz que Jesus está falando. Jesus veio glorificado. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Deus, ele sonda a intenção de cada coração. Muitas vezes, queridos, a influência de Jezabel faz isso sobre a vida de cada pessoa. Ela traz um povo, como eu li ali, que honra o Senhor com os lábios, mas o coração está longe. E, consecutivamente, as mãos dessas pessoas estão sujas, sujas de sangue, porque as suas obras não condizem com a intenção do coração. Ou seja, o que significa isso? Significa que muitas vezes nós toleramos pessoas ou pastores, irmãos, enfim, aonde você está, não sei. Toleramos pessoas que gostam de praticar boas ações, mas em seu coração murmura. O seu coração não está aplicado àquilo, dedicado àquilo. A palavra de Deus diz que quando nós fizermos algo, fazei tudo como se fosse para Deus, porque é. E quando você vai fazer algo como se fosse para Jesus, você tem que pensar, nossa, ele tá aqui, ele tá vendo como eu tô preparando essa comida, ele tá vendo como eu tô lavando essa louça, ele tá vendo como eu estou trabalhando nos meus negócios, ou nos negócios do meu patrão, do meu chefe, ou na minha empresa. Ele está vendo. Então você busca fazer isso com qualidade, com justiça, com clareza, com limpeza das suas mãos ali, seja o que for, procurando não roubar nada, porque ele está vendo. Mas muitos praticam boas obras, mas o seu coração é como um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Um sepulcro aberto, onde já foi enterrado alguém e ele foi arrombado ali e tá lá. Aquele fedor terrível, aquele mau cheiro, aquele morto lá dentro. Isso são essas pessoas que põem a mão nas coisas e não fazem como se fossem para Deus. Isso é o que a influência, o espírito de Jezabel causa dentro das igrejas e destrói ministérios, destrói... Meu Deus, como é triste falar disso. Porque essa palavra para mim é muito forte. Destrói ministérios, destrói famílias, destrói casamentos, relacionamentos, destrói tudo. Enfim, mas em Apocalipse 2:26, no texto que nós estamos, Jesus diz que ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E ter autoridade sobre as nações é ter capacidade, estabelecer leis. E quando você tem autoridade em Cristo Jesus, você pode andar na retidão da lei dele, que é a palavra dele. Também ele diz, e com o cetro de ferro
as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. O cetro, queridos, significa justiça e retidão em tudo que for feito. Cetro de ferro simboliza a força do governo de Cristo e ele vai compartilhar, ele vai dar ao vencedor, ele dará autoridade e vai dar também o cetro de ferro, que dá base ao governo de Deus. E nós sabemos que o governo de Deus, a base do trono dele, é justiça e juízo. Salmos 89, versículo 14. O cetro de ferro também simboliza o caráter de Cristo em nós, a justiça divina manifestada através de nós. Eu quero que você repita comigo, aonde você estiver, em voz audível agora. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Mais uma vez. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Mais uma vez. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Que o caráter do Senhor possa estar sobre a sua vida. Que as influências do inimigo, as influências dos ares não venham te afetar. Que você venha ter discernimento, possa ter o discernimento do Espírito Santo para poder lutar contra toda essa impureza, esse adultério espiritual. Em Apocalipse 28 diz: assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. E aqui, estrela da manhã, a palavra de Deus diz que estrela da manhã é Jesus. Mas a estrela da manhã, neste caso em Apocalipse, está escrita em minúsculo, estrela da manhã. E quando está mostrando isso aqui em minúsculo, significa que Jesus vai compartilhar da glória dele. É da glória dele, porque a estrela da manhã é ele. E aqui, como ele recebeu do meu Pai, como está escrito aqui, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã, significa compartilhar a glória de Deus. Abram em Apocalipse 21, 11. Apocalipse 21, 11. Vai falar assim: ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Apocalipse 21, 22, nesse mesmo texto, veja lá, do 21, Apocalipse 21, versículo 22. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua que brilhe sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra. Quem são os reis da terra? Nós, os reis da terra, trarão a sua glória. As suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações serão trazidas. Nelas jamais entrará algo impuro, nem aqueles que praticam abominação e mentira, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então veja bem, aqui fala que ele vai compartilhar a sua glória e que ele é a luz, não vamos precisar. A sua glória é a estrela da manhã e que essa estrela de Jesus possa brilhar nos nossos corações, possa resplandecer. Quando Moisés subiu ao monte para
receber do Senhor o estatuto, né, os 10 mandamentos, a lei de Deus, quando ele desceu do monte, ele teve que cobrir o seu rosto, porque a glória de Deus desceu sobre aquele monte e a glória de Deus refletiu sobre o corpo de carne de Moisés. E foi tanta glória, que ele voltou brilhando, resplandecendo a glória de Deus. E por isso é que nas mansões celestiais não vamos precisar do sol, tampouco da lua, nem tampouco das estrelas, porque a glória de Deus estará lá, iluminando, o próprio Deus estará lá, nos iluminando, iluminando todo aquele reino com a sua gloriosa majestade. Aleluia. E eu quero finalizar essa palavra em Isaías. Abra em Isaías. Essas palavras é para você aprender a manusear a Bíblia e ler também, porque muitos cristãos não leem a Bíblia e só querem ouvir. Ok, ouvir, a fé vem pelo ouvir, mas nós também precisamos conhecer e manusear a palavra de Deus, para que possamos ter total entendimento, sabedoria, conhecimento, discernimento do Espírito. Porque alguma coisa, em algum momento você vai precisar disso, com certeza. Porque nós devemos tatuar, escrever essas palavras, guardar nas tábuas do nosso coração, para quando o inimigo vier, quando essa influência vier, porque ela está no mundo, porque a palavra diz que o mundo jaz do maligno, quando essa influência vier, você lança a palavra, a verdade, a palavra rema, e ela cai por terra. Essa influência maligna cai por terra com a palavra da verdade. Ela vem querendo destruir a profecia, o ministério profético. E por isso ela quer dissipar, ela quer comer pelas beiradas todo aquele que tem o ministério profético, e aliás, a igreja é profética. Portanto, não deixe se levar pelos sussurros de Satanás, pelas mentiras de Satanás, mas destrua as mentiras de Satanás com a verdade que liberta. Isaías 60, versículo 19, vai falar assim, vai falar sobre a glória de Deus. Nunca mais o sol será a sua luz de dia. Veja o que eu acabei de dizer. Nem o brilho do luar iluminará você, pois o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre. E os seus dias de tristeza terão fim. Então todo o povo será justo e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos para revelar o meu esplendor. O pequeno se tornará 1000 e o menor será uma nação poderosa, porque nós seremos reis e sacerdotes. Eu sou o Senhor. Na hora certa farei que isso aconteça depressa. É o que a minha versão bíblica diz. E glória a Deus, que a glória do Senhor venha resplandecer sobre ti. A igreja de Tiatira foi influenciada pelo espírito de Jezabel e tolerou essa influência maligna. Vocês sabem como Jezabel morreu? Ela foi atirada de cima do seu palácio. Ela estava vendo pela janela e ela se arrumou, se pintou, diz que ela pintou os olhos, se maquiou, arrumou os cabelos e foi para a janela, porque ela era uma mulher que afrontava os homens de Deus. E então
os próprios soldados dela traíram ela e a jogaram lá de cima. E ela morreu. E o que acontece de pior é que essa mulher é tão perversa, que ela morre e as suas mãos, o seu crânio e os seus pés não são comidos. O seu corpo foi comido, devorado pelos cães, e ficaram as suas mãos, os seus pés e o seu crânio. O crânio simboliza toda a perversidade que ela maquinou contra os servos de Deus. E pés e mãos sujos, pés porque se apressaram a fazer o mal, e as mãos porque estavam sujas de tanta matança, de tanto que ela matou muitos profetas. Mas eu sei que o Senhor recolheu todos e glorificou o nome deles em todos. E veja como Jezabel morreu. Os cães lamberam o seu sangue e comeram a sua carne, mas deixaram seu crânio, as suas mãos e os seus pés, porque era imundícia. Que você não seja contaminado por esse espírito que está pairando hoje. Como eu falei anteriormente, o espírito de Jezabel, ou as 7 igrejas das quais o Senhor nos pediu para falar sobre, elas não está acontecendo separadamente, em cada uma no seu tempo, mas hoje, nos últimos dias nos quais nós estamos vivendo, elas estão todas aí. E você examine se aonde você está tem pregado a palavra de Deus. E para saber disso, para saber se há um profeta na casa, se há um sacerdote posicionado, você deve ter o entendimento da palavra divina. Então, buscai hoje enquanto se pode achar e invocai enquanto está perto. Ore, busque da palavra, jejue, se arrependa das suas obras mortas. Arrependa-se, esse é o tempo que Jesus preparou para você. Você que me ouve, este é o tempo que Jesus preparou para você. Vamos nos lavar no sangue do Cordeiro, para que nós possamos desfrutar de toda esta glória que vai resplandecer em todo o reino, e que desde já, a partir do momento que você recebe essa graça, que essa glória resplandece sobre você desde já. Em nome de Jesus, eu oro para que essa palavra penetre o seu coração, que o Espírito da verdade se manifeste e te convença de todo pecado, justiça e juízo. Deus abençoe a todos. Um abraço.